De volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E chegou a hora da nossa entrevista de hoje e a gente vai repercutir sobre os efeitos de uma intervenção federal na área de segurança pública dos estados. Na terça-feira, o Senado aprovou o decreto do presidente Michel Temer que autoriza a intervenção do Exército no Rio de Janeiro. Mas, apesar da maioria dos senadores votar a favor, o assunto continua dividindo opiniões no meio político. Para explicarmos quais podem ser os efeitos práticos desse decreto, a gente recebe aqui no estúdio o delegado da Polícia Federal aposentado, especialista em crime organizado e de segurança de fronteira, Mauro Espósito. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, um ótimo dia. Bom dia, muito obrigado. A gente não está muito acostumado com esse termo de intervenção e, de fato, com o que ele é na prática. Para a gente começar a entrevista, eu gostaria que você explicasse para quem está em casa o que significa, de fato, uma intervenção nesse sentido da segurança pública. Veja, o que está acontecendo, a questão da intervenção propriamente dita na segurança pública no Rio de Janeiro, é uma adoção de medidas na área do sistema de segurança pública. A intervenção se faz retirando o comando exato do Estado, passando o comando a nível federal. E se nomeou o interventor que não vai se reportar ao governador do estado do Rio de Janeiro, e sim vai se reportar ao presidente da República. Com isso, ele tem poderes, né, de trocar os comandos, principalmente isso, né, e vejo isso como uma medida muito positiva, porque, via de regra, esses comandos, essas posições, são colocados por influências políticas, né, apadrinhamentos políticos, melhor dizendo. E, desta forma, vai se ter uma maior liberdade de se conduzir a questão da segurança pública. Não? Então, uma intervenção é quando o Estado não consegue mais ali dar conta dessa grande demanda relacionada à segurança pública, e aí vem uma autoridade superior a ela e vai coordenar. Por exemplo, o comandante agora nessa intervenção, ele vai gerenciar a Polícia Civil, Polícia Militar, todas as forças policiais que atuam no estado do Rio de Janeiro. Exatamente. O sistema de segurança pública do Rio de Janeiro está sob comando do interventor, que pode ser um general, poderia ser um civil, foi nomeado um general. E ele se reporta ao presidente da República. Com isso, ele tem possibilidade de trazer aportes de mais recursos também. Por ser uma intervenção que está principalmente relacionada ao tráfico de drogas, apesar de ser no Rio de Janeiro, isso pode trazer efeitos para os demais estados da federação? Veja, o caos no Rio de Janeiro, que se transformou o Rio de Janeiro, é decorrente do tráfico de drogas e de armas. Né? Vendo pela TV, esses fuzis que são apreendidos diariamente no Rio de Janeiro, são fuzis que vêm do exterior, não são fuzis produzidos no Brasil. A cocaína não é produzida no Brasil. A cocaína vem... Só 3 países no mundo produzem cocaína. Peru, Colômbia e Bolívia. Né? E esses países fazem fronteira com a região amazônica, com os nossos estados da região amazônica. E o Amazonas, exato, é o detentor da maior faixa de fronteira com Peru e Colômbia. Né? A integral faixa de fronteira com a Colômbia é com o Amazonas. Então eu digo, se você encontrar 1 grama de cocaína no Rio Grande do Sul, essa grama de cocaína passou da Colômbia pelo Amazonas. Né? Vamos explicar geograficamente o que isso significa, né? A gente tem um mapa que mostra alguns detalhes disso, né? Para você acompanhar aí em casa. Vamos mostrar agora a gente vai mostrar uma das rotas, né? Essa é uma das rotas, são 2 que comumente passam aqui pelo Amazonas. Exatamente. Nós temos 2 situações bem claras. Uma saindo do Peru, que é a produção de pasta base de cocaína em grande parte. E a outra saindo da Colômbia, que é a produção do skunk, né? Que é crisp, como chamam lá. Mas é uma maconha geneticamente modificada, com maior teor de alcaloide. E aí, quando se junta ali próximo a Maraã, Tefé, ali no Rio Solimões, a situação é a mais crítica, né? Aquilo ali é a zona de convergência. Entre Tefé e Coari, exato, é a zona de convergência das 2 rotas. E ali é onde que estão atuando atualmente os piratas, né?
Quando a gente fala em pirata, quem está na capital, às vezes pensa numa questão imaginária, do imaginário fictício, né, de filmes, Sim. mas aqui na nossa região ainda é muito comum e nessa área é mais frequente ainda, e são os piratas que estão ali não são os piratas de perna de pau e de olho tapado, são os piratas que estão ali para matar, para morrer, são traficantes que roubam traficantes, é uma área extremamente tensa. Extremamente tensa e, veja, a complexidade da área, nós temos ali um Paraná que tem diversas desembocaduras. Você não precisa sair diretamente do Rio Japurá no Rio Solimões. Você cai no Paraná e esse Paraná tem diversas desembocaduras. Então, é uma área muito complexa, muito fácil de ser escondido as lanchas que perseguem o pessoal. Então, é uma situação muito complicada. Para se combater, então, esse tráfico lá na região do Rio de Janeiro, é possível que essa intervenção se estenda ao Amazonas, que é da onde chega toda essa droga? Veja, junto com a intervenção foi anunciada a criação do Ministério de Segurança Pública, né? E esse Ministério de Segurança Pública deverá abordar esses dois temas principais, né? E com isso reforçar a fiscalização de fronteira, né? Através de operações não episódicas. Operações episódicas não funcionam, tem que ser operações permanentes. Operações episódicas, o traficante fica esperando o pessoal ir embora e depois passa. Tem que ser operação permanente de controle fronteiriço realmente. Como especialista nessa área, né, a gente ouve muito falar sobre a história do boi de piranha, que é aquela quantidade de droga que os traficantes colocam de fato para que ela seja apreendida, enquanto isso, por outra rota ou em outro momento, estão passando uma quantidade maior ainda. Isso ainda acontece? Acontece, não tenha dúvida quanto a isso. Nós temos que ter em mente que os traficantes utilizam gente humilde para fazer esse transporte. Então, o que acontece? Eles não se importam em perder 10 quilos, 15 quilos na mão de um coitado de uma pessoa humilde que vai à frente. A hora que essa pessoa é presa, exato, ele fica sendo o batedor, aí eles se escondem, esperam a retirada da pessoa da área e transitam livremente. Nos últimos 2 anos, a gente tem tido apreensões recordes de drogas, né, nos rios e também na chegada aqui no Amazonas. Essas apreensões ainda são muito pequenas diante da quantidade de droga que é movimentada na região ou a gente tem avançado nesse sentido? Temos avançado nesse sentido, não resta dúvida quanto a isso. Apenas o Exército, em janeiro, apreendeu 5 toneladas de droga, né? Nós estamos com um avanço muito grande na descapitalização dessas organizações criminosas, mas é pouco diante do que está sendo produzido. Nós temos uma estimativa que, nesse ponto, nessa nova zona cocaleira que surgiu na fronteira do Brasil, nós temos uma estimativa de que se produzam quase 300 toneladas de cocaína. E essas 300 toneladas de cocaína só têm um destino: Brasil. Ali ninguém vai vender cocaína para a Colômbia, né? E o Brasil tem um problema muito sério. De 2009 para cá, nós saímos de um simples país de trânsito para ser um país de consumo. E estamos com um problema maior ainda. Nós somos o maior consumidor de crack, ou seja, cocaína fumada do mundo. E o segundo maior consumidor de drogas cocaínicas, aí incluindo a cocaína aspirada também, que é o cloridrato de cocaína. Nesse outro mapa, né, que a gente tem agora aqui no nosso vídeo, ele mostra a área onde de fato há essa produção. A gente tem algum tipo de produção nacional de folha úmida, de alguma coisa de cocaína, ou realmente é tudo vindo dos países vizinhos? Veja, não temos nenhum tipo de produção em território brasileiro. Até agora não foi detectado nenhum tipo de produção. Por duas razões. A primeira razão é porque, para se produzir a cocaína, você necessita de gasolina, necessita de um solvente, e o solvente mais barato é a gasolina. A gasolina no Peru custa metade do preço da gasolina no Brasil. E são necessários 180 litros de gasolina para a produção de 1 quilo
de pasta base de cocaína. Não seria definitivamente rentável. Rentável para eles. E segundo, é a questão da mão de obra. Eles se aproveitam, exato, dos agricultores humildes, né, para produzirem a folha de coca e, posteriormente, produzirem a pasta base. Então, esses dois fatores são os grandes impeditivos de translado desses cultivos para o território brasileiro. Além desse Ministério da Segurança Pública que foi anunciado, existe a possibilidade de extensão do poder do coronel que agora vai ter do general que vai ter essa intervenção lá no Rio de Janeiro, chegar até o Amazonas para que uma coisa seja linkada à outra? Isso depende de um decreto do governo federal, de uma aprovação na Assembleia, na Câmara Federal? Veja, a atuação da intervenção federal no Rio de Janeiro se limita ao território do Rio de Janeiro. As outras ações para fora do estado do Rio de Janeiro dependem de outras ações. Mas creio que essas ações, essas medidas legais serão adotadas pelo Ministério que vem aí. Na sua opinião particular, profissional da área, é algo necessário nesse momento? Veja, eu acho que ouvi 500 versões a respeito da intervenção, mas tem um fator que eu acho que é o fator básico, é o alerta que foi dado à sociedade que a segurança pública é uma matéria prioritária. Exato, não podemos deixá-la relegada a um patamar insignificante como ficou durante muitos anos. Muito obrigada por sua participação aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Eu que agradeço, muito obrigado. Recebi hoje o Mauro Espósito, que é especialista em segurança de fronteira, em tráfico de drogas, trazendo essas informações para a gente, explicando para todo mundo aí de casa o que de fato significa essa intervenção militar no estado do Rio de Janeiro. E agora a gente muda de assunto. O SESI está oferecendo 13 cursos gratuitos de ensino à distância com duração de até 30 dias. Sobre esse assunto eu converso ao vivo com o Danilo Alves. Olá, Danilo, onde os interessados podem se inscrever? Conta pra gente. Tudo feito pela internet, Adriane Diniz. Eu já vou logo dizer o site, para você que ficou interessado, logo acessar esse site. É o eadsesies.com.br. Lá você vai encontrar esses 13 cursos com vagas disponíveis, vagas ilimitadas, já que esse curso tem uma duração mínima de 30 dias. Você pode se inscrever no período do dia 1º ao dia 25 e o curso sempre vai começar no dia 1º e vai terminar ali sempre no fim do mês, dependendo do mês que você fazer essas inscrições. Porque já que o curso é vitalício, tem lá a programação, você pode realizar durante esse ano de 2018. E tem várias áreas muito interessantes. Esses cursos, eles são ministrados por professores que também ali fazem toda a programação de conteúdo e no final tem uma avaliação. Essa avaliação, depois que você passar, claro, vai gerar um certificado e você pode apresentar esse certificado no mercado de trabalho. Olha só que legal. Então, essas oportunidades, elas são geradas através de um programa do SESI que é feito junto com o Senai. Então, eu vou repetir aqui, na verdade, o endereço para corrigir você, para me corrigir, na verdade, que eu falei errado. É www.ead.senaies.com.br. É lá que você consegue realizar a sua inscrição. Eu tenho aqui uma lista de todos os cursos que estão disponíveis, mas eu vou elencar alguns principais que acredito que deve ter mais procura. Não só, lógico, com trabalhos relacionados à segurança do trabalho, como acidentes e também trabalho em altura, trabalho em espaços confinados. Tem também indústria de madeira, colheita e também qualidade de atendimento e postura profissional. Então, todas essas questões, você que já está inserido no mercado de trabalho ou você que também está querendo uma qualificação para poder melhorar, né, a sua renda, melhorar também ali o seu currículo para poder oferecer para o mercado de trabalho, já tem esses cursos disponíveis. E olha só, tem outros cursos que o governo federal também está disponibilizando online. Mais de 28 mil pessoas já fizeram esse curso do governo federal, que é um outro curso que já você pode fazer a sua inscrição também. É a Escola do Trabalhador, você pode acessar o site lá, www.escola.trabalhador.gov.br, e lá tem mais de 21 cursos disponíveis para você, meu amigo. Então tem curso para você estudar, para você se qualificar, tanto nesse site do Escola.Trabalhador, também
quanto no site do SESI. Então vou repetir só rapidinho aqui o link para você não se confundir. É www.eadsenaies.com.br. Os 13 cursos estão disponíveis. Não esquece que o período de inscrição é do dia 1º ao dia 25. E esse curso dura aí mais ou menos uns 30 dias ou mais 20 horas. Vale a pena, né? Ficar um pouquinho na frente do computador e esquecer um pouco das redes sociais e estudar. Com certeza, até porque se a gente parar para contar quanto tempo a gente passa nas redes sociais, a gente perde muito tempo de vida. Então dá para aproveitar e estudar um pouquinho. Obrigada, Danilo, pelas informações. Agora vamos falar de economia. Pouca gente sabe o que é inflação, né? Mas vamos tentar explicar na prática como isso funciona e o quanto essa palavrinha tira o poder de compra dos consumidores. Isso é o que você confere agora no nosso quadro Na Ponta do Lápis. Nas ruas, as pessoas até tentam dizer o que é a inflação. Uma coisa que está aumentando cada dia mais, né? A inflação, acho que é a mercadoria que sobe de uma hora para outra, baixa, sobe a inflação, eu acho que é isso. É a apuração de lucros do país, quer dizer, quando eu tenho uma... Como é que é? Quando eu tenho uma dívida maior, em que o meu lucro não está sendo... Calma aí, deixa eu pensar numa resposta. Mas ninguém consegue. E muitos não sabem o que é. Inflação. Não faço ideia. Se eu te perguntar o que é inflação, tu sabe me responder? Não. Sei não. O que é compreensível. A única coisa que muita gente sabe é que muitos aumentos pesam no fim do mês. Inflação é um aumento abusivo, entendeu? Não digo abusivo, mas um aumento da passagem de ônibus, da alimentação e etc. Sim, até o picolé da massa já sofreu inflação. Aumentou para 50 centavos, era 40 centavos, agora aumentou para 50. Por quê? Eu acho que o preço, né, na escadaria ficaram caro, aí agora nós estamos comprando 50 centavos, aí nós estamos vendendo a R$1. Inflação é justamente esse aumento de preços. O que acontece? Quando você vai fazer suas compras e você percebe que aquele preço que você pagou no mês passado não é mais o mesmo, o que aconteceu? Aconteceu o fenômeno da inflação. O que seria isso? É a variância do preço do seu produto que você está comprando ali. Então, essa inflação ela é auferida mês a mês e é divulgado o acúmulo dos 12 meses. Para você entender na prática como é que funciona a inflação, a gente vai usar como exemplo o gás de cozinha. No começo do ano passado, essa botija aqui de 13 quilos custava R$ 59,00. Hoje, essa mesma botija custa R$ 70,00. E amanhã, ela pode ter um novo aumento. 70 para pegar aqui, né? Mas para entregar 74, né? Ainda vai, caro demais, né? E as pessoas, o que elas acham disso? Elas reclamam muito, né? Elas, pô, a gente vai ter que passar por fogão a lenha, né? Voltar lá. Aí era lá atrás, tá vendo? Quem sofre, claro, é o usuário final. Como a dona Marilene, que trabalha com refeições há mais de 15 anos. Usa 2 botijas de gás por semana. A gente sofre porque aumenta muito e a gente não pode aumentar o preço da nossa refeição, porque senão a gente não vende nada. E com isso a gente acaba perdendo muito, né? A gente tem muita dificuldade em trabalhar com esse aumento todo. Sem contar o feijão, o arroz, a farinha. Esse mês de janeiro, a inflação foi de 0,29%, o menor índice dos meses de janeiro desde que o Plano Real foi criado. O problema é que esse índice não depende apenas da gente. São vários fatores que vão refletir na inflação. Então, esses fatores podem ocorrer a qualquer momento. Um incêndio, uma safra, um problema de safra, uma falta de produto para produzir o álcool, por exemplo, o etanol. Aí o que vai acontecer? Aumenta o preço. Então, são uma série de fatores, até mesmo questões climáticas, também afetam a questão do controle da inflação. E os salários também não têm inflação, ou seja, o poder de compra do brasileiro diminui e do amazonense mais ainda, por conta da distância e do valor gasto com transporte para as mercadorias chegarem até aqui. Mas é importante a gente entender a inflação e ficar de olho nela. Como tudo que é consumido aqui vem de fora, um aumento do combustível, que é justamente que vai afetar as empresas de transporte, automaticamente, quando aumenta o combustível, ocorre uma série de aumentos em cascatas, porque tudo daqui que é consumido aqui depende do frete.
E na nossa extensão de conteúdo na internet, pelo aplicativo A Crítica Play, nós vamos te dar dicas de canais no YouTube que tratam de economia financeira de forma mais descomplicada. É já já. E agora a gente fala de oportunidade de formação. O Pronatec está com inscrições abertas para preencher 600 mil vagas de diversos cursos. Sobre esse assunto eu converso ao vivo com a Thea Morel. Olá, Thea, quais são as áreas e os critérios para concorrer a essas vagas? Bem, Adriane, vamos começar falando dos critérios, né? Para participar do Pronatec, né, para participar desse programa que é ligado ao governo federal, é preciso ter mais de 15 anos e é preciso ter aí um conhecimento de ensino médio, né? Você precisa ter pelo menos, estar cursando o ensino médio ou ter terminado o ensino médio. Se tiver terminado, ainda melhor, porque nessa fase o Pronatec está muito voltado para aquelas pessoas que não moram necessariamente na capital, que são produtores rurais, que são agricultores, para pessoas que moram no interior e que precisam dessa qualificação para conseguir entrar no mercado de trabalho. Não só aqui na capital, mas também no interior. São pessoas que realmente querem se qualificar em áreas diferentes, bem diferentes daquilo que eles estão acostumados na escola, né? Vamos falar agora das áreas. Tem alguns cursos que são muito interessantes, principalmente para quem vive aqui na capital, para quem concluiu o ensino médio, para quem não conseguiu entrar na graduação e quem quer fazer uma qualificação, um ensino técnico para quem sabe entrar no mercado de trabalho e a partir daí começar a desenvolver uma nova profissão. Você tem cursos disponíveis de inglês básico, de espanhol básico, de Libras. A gente sempre está falando aqui que Libras é a linguagem brasileira de sinais, está sendo pedida em muitas vagas de emprego, né, aqui na nossa cidade. A gente tem vagas bem interessantes também, diferentes, como por exemplo a qualificação para reciclador, para recepcionista, para mensageiro, para agente de microcrédito, que é justamente aquela pessoa que faz a intermediação com as agências de crédito, com aquelas pessoas que querem receber o empréstimo. Então, isso é uma vaga, por exemplo, muito específica. Tem também para produtor de cerveja e também para auxiliar de fiscal ambiental. Todas essas qualificações, elas são técnicas, elas são de nível técnico, né? Elas são muito específicas realmente para quem cursou a escola pública, de preferência, para quem é de baixa renda, de preferência, e para quem não teve essas oportunidades. É voltado, inclusive, para pessoas que não fizeram o ensino técnico durante a escola pública. O ideal é que a pessoa tenha terminado realmente o ensino médio e tenha ficado ali um pouco sem perspectiva, porque não conseguiu passar na universidade. Esses cursos de qualificação podem ajudar a conseguir um emprego, né? Podem ajudar a conseguir aí um trabalho, uma carteira assinada, até que você consiga definir o que você vai fazer no seu futuro e quem sabe até se preparar melhor para uma faculdade, para ingressar numa faculdade ou até em um programa de graduação para o futuro. Então são algumas áreas de atuação assim que o mercado de trabalho exige, que tem essa qualificação técnica de ensino médio, né? E que podem ajudar aí nessa qualificação até num concurso, dependendo de que tipo de concurso você vai prestar. O agente de fiscalização ambiental, por exemplo, já serve para quem for fazer um concurso voltado para a área ambiental, para órgãos como o IBAMA, como a SEMAS. Enfim, essa qualificação vale mesmo, principalmente para quem está ocioso, não sabe o que vai fazer com esse tempo livre e quer se inserir novamente no mercado de trabalho. Adriane. Ok, Thea, muito obrigada pelas informações. E depois do intervalo tem as notícias do esporte, as informações do trânsito. É já já, não saia daí.